Olá pessoal, dando continuidade ao nosso programa Aprendendo Mais, a gente vai estar com uma nova sessão hoje. Só relembrando, esse programa Aprendendo Mais, ele tem por objetivo que a gente ou rememorize ou a gente revisite, né, vamos falar assim, alguns conhecimentos que foram dados para a gente, foram passados para a gente na idade escolar, né, e por uma série de motivos, né, a questão de talvez não ter a motivação na época, ou não ter a maturidade, ou o aprendizado não foi de um nível adequado, enfim, naquela época não houve absorção de alguns conhecimentos e hoje a gente fica com um espaço vazio aí que muitas vezes faz falta, né, para quem trabalha nas empresas. Né? E o principal é que a gente tenha, né, a mente aberta e, como já dizia, né, Gonzaguinha, a gente deve ser sempre, né, um eterno aprendiz, né? E assim que a gente evolui. Então, hoje nós estaremos falando sobre o uso da crase. Né? O uso da crase, ele não é difícil e, ao mesmo tempo, é muito utilizado, né? As frases com crase são muito utilizadas no nosso dia a dia nas empresas. Então, nós temos que, pelo menos, tentar, né, errar menos, né? Ou evitar de errar coisas muito, vamos falar assim, básicas, né, na questão de acentuação. Esse assunto, o uso da crase, ainda pertence ao módulo acentuação. Falando um pouco do uso da crase, a crase nada mais é do que a junção de dois As. Né? A crase ela é aplicada na vogal A, na verdade são duas vogais. Então, por que tem a crase? Para diferenciar de uma situação do uso do A normal. Então, por exemplo, eu vou à festa. Eu vou à festa tem crase. Por que tem crase? Porque é a junção de dois As. O A da preposição, pelo seguinte, você vai a algum lugar. Então, tem um A aí que a gente classifica como preposição. Né? E a festa... toda vez que você falar a festa, ou o pão, o queijo, né, a mortadela, então sempre o substantivo, né, é precedido, né, por um artigo. Então tem o artigo A. Então a festa tem o A dela já. A festa é um artigo A. Mas só como você vai a algum lugar, então tem a preposição a, de ir a algum lugar. Então ir a, né, e também o a do artigo dá a crase, aí não tem jeito. Então, toda vez que a gente tiver essa fusão de dois As que você não enxerga na frase, né? Mas tem, e a gente vai ver o porquê, né? É uma coisa muito simples, que não é decoreba, né? O problema na escola é que você, às vezes, decora e se decora depois que foge da memória, você não aprendeu, foi decorado e vai escapar, né? Hoje a gente vai tentar contornar isso de alguma forma, né? Com algumas dicas, para que fique mais fácil, que se torne realmente um conhecimento que você possa utilizar com mais tranquilidade. A primeira regra fala do uso da crase antes de palavras femininas, né, onde a gente tem também verbos que utilizam o A logo depois deles. Então, por exemplo, aquele aluno nunca está atento à aula. Toda vez que eu falar A, eu estou dizendo crase, né? Porque são dois As. Quando eu falo A simples é porque não tem a crase. Então, aquele aluno nunca está atento à aula. Alguns verbos, né? Atento a alguma coisa, mas pode ser agradecer a alguma coisa, se dedicar a alguma coisa. Então, esses verbos já têm um A deles, é uma preposição A que vem logo depois deles. Aí você vai ter em seguida uma palavra feminina, que também é um substantivo ou adjetivo, né? Que também pedem um artigo. Aquela história. Então, vai ter a preposição a, mais o artigo a, juntando os dois vai ter crase. Então, algumas frases que a gente pode citar como exemplo. Suas atitudes são idênticas às da sua mãe. Então, são idênticas a alguma coisa e às da sua mãe. Não consigo ser indiferente a alguma coisa, né? A falta de respeito dessa menina, por exemplo. Então tem crase, não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. Outro exemplo, é importante obedecer às regras de funcionamento da escola. Então, obedecer a alguma coisa
E as regras já tem o artigo as, que já teria antes das regras, né? Então, é importante obedecer às regras de funcionamento da escola. Então, mais uma vez, a gente mostra que tem a fusão da preposição a, que ela vem logo depois de vários verbos que a gente vai ver no dia a dia nosso, né? E também o artigo a que precede, né, um substantivo ou um adjetivo. Então, juntou os dois, tem crase, tá? Outra regra importante, a segunda regra, é que ela vem antes da indicação exata e determinada de horas. Então, isso a gente usa muito nas empresas e temos vários exemplos. Nesse caso, a gente pode citar, por exemplo, meu filho acorda todos os dias às 6 horas da manhã. Então, tem crase aqui, né? É um horário definido, às 6 horas da manhã. Chegaremos em Brasília às 22 horas. Então, também, né? Também, às 22 horas, sempre antes de horários definidos, tem crase. A missa começará à meia-noite, com crase. Né? Agora, tem umas exceções quando se fala de horário, porque isso são horários definidos, é o que a gente mais usa no dia a dia. Mas só para citar aqui, tá, que existem algumas exceções. Antes do a gente tem preposições, palavras como desde, para, após, entre. Quando a gente tem essas palavras, não ocorre a crase. Então, por exemplo, estou esperando você desde as 6 horas. Né? Então, só está falando de um período ali, né? Não está falando de hora exata, né? Nem determinada. Então, apareceu desde antes do as, não tem crase. Outro, marcaram um almoço para as 2 horas da tarde. Então, para as 2 horas da tarde, não tem crase também. Outro exemplo, chegaremos após as 18 horas. Então, é só um detalhe, toda vez que nós tivermos antes do a, ou do as, né, do termo as, as palavras desde, para, entre, após, né, aí não tem crase. E a terceira regra é com relação a diversas expressões com palavras femininas. Por exemplo, à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, à parte, à vista, pagamento à vista, né? Tem crase. À maneira de, à custa de, à medida que, à proporção de, às pressas. Então, essas são expressões, mas essas expressões, elas entram aqui nessa terceira regra porque não é com relação lá à fusão, né, de preposição e artigo, 2As, não é com relação ao horário, é que são expressões que exigem, tá? Então, por exemplo, te ligo hoje à noite. Então, à noite tem crase, tá? Ele está completamente à parte do grupo, está separado do grupo. Então, esse à parte tem crase. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço, tem crase. Né? Então, à custa, à parte, à noite, são expressões femininas que levam a crase. Um outro exemplo. O meu sobrinho mais velho está completamente à deriva. Não estuda, não trabalha, não faz nada. Então, à deriva tem. Então, só para relembrar, tá? Essas expressões femininas, elas exigem a crase. As 3 principais foram ali, mas a gente vai com mais algumas aqui. Tem a quarta, que é em diversas expressões, de modo ou circunstância. Por exemplo, eu vou lavar a mão na pia. Eu vou lavar a mão, a roupa delicada. Então, aqui, por exemplo, se eu vou lavar a mão na pia, é um artigo que precede a mão lá, então não tem crase, né? Mas se você falar no modo, né, de como você vai lavar a roupa, aí tem crase. Por exemplo, eu vou lavar a mão, a roupa delicada. Então percebe a diferença? Então eu vou lavar a mão na pia, eu vou lavar os pés, é tudo, né? Não tem crase porque é artigo simples. Mas se for um modo de fazer alguma coisa, ou uma circunstância, né, aí entra na regra da crase. Então, por exemplo, ele pôs a venda nos olhos. Então ele pôs um pano preto nos olhos.
Então, é um artigo, né? A venda é um artigo, ou um obstáculo, alguma coisa assim. É diferente de ele pôs o carro à venda. Então, o carro à venda tem crase, né? Então, os dois as, eles precedem, né? Eles vêm antes da palavra venda. Mas um tem crase, o outro não tem. Pelo fato do primeiro ser um artigo simples, né? Ele pôs a venda nos olhos, né? E o segundo não. O segundo, ele fala de um modo, né? Ele pôs o carro à venda. Então, é uma situação agora que o carro está, né? Que está sendo vendido. Um outro exemplo seria, ele trancou a chave na gaveta. Um artigo simples, né? Que precede a chave. A chave, o pão, o queijo, né? Não tem crase. Toda vez que é artigo simples, não tem crase, né? Aí, diferente de, ela trancou a porta à chave. Então, ele trancou a chave na gaveta, não tem crase. Ela trancou a porta à chave, tem crase, que foi a forma como ela trancou, né? Tá? Outro exemplo seria, eu estudei a distância daquele trecho. Então, você estudou quantos metros tinha aquele trecho. Então, esse a de a distância é artigo simples, né? Não tem crase. Diferente de, eu estudei a distância por 2 anos. Então, foi uma forma que, o modo que ele estudou, né? Foi estudo à distância. Aí, o à distância tem crase. Então, essa quarta regra, ela é assim de algumas expressões de modo e circunstância que naturalmente você percebe que está diferente de uma situação normal, né? De um artigo simples. Aí, exige a crase. E a quinta é com relação aos pronomes demonstrativos, né? Pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, né, que você está demonstrando, aquele, aquela, qual, as quais, né? Então, além de artigo mais preposição, que a gente falou na primeira regra, quando funde os dois as tem crase, quando você tem pronome demonstrativo, também acontece isso, né? Porque também vão ser 2 as ali. Por exemplo, refiro-me àquela funcionária antiga. Você se refere a alguma coisa e o que seria a funcionária antiga, aquela funcionária antiga, né? Então, refere-se àquela funcionária antiga. Tem frase. Por exemplo, entregamos a encomenda a aquela menina. Então, entregamos alguma coisa, né? A encomenda, então tem crase e depois vem a quem, né? Alguém que seria aquela menina. Então, ali dobra o a. Tem entregamos a aquela menina. Iremos àquele escritório. Olha que interessante, mesmo sendo aquele que não é feminina, né? Geralmente a crase vem feminina, mas tem alguns casos que não. Por exemplo, nessa questão de pronome demonstrativo, iremos a algum lugar. Então tem um a ali. Depois, aonde? Aquele escritório, né? Está demonstrando que vai àquele escritório. Então, então iremos àquele escritório e aí também exige crase, tá?